Boa noite, meus irmãos. Eu estou aqui realizando essa live, trazendo a palavra que nós estamos estudando nessa semana, nas nossas células, e agradecer a Deus por você fazer parte desse movimento espiritual tamanho em nossa congregação. Quero iniciar aqui mandando um abraço para os nossos líderes de células, também para as nossas anfitriãs, a irmã Cida, Zita, a irmã Dinha e também a irmã Sebastiana. São pessoas para nós muito preciosas, muito importantes. Que Deus as abençoe. Também nossos líderes de treinamento, a irmã Zela Ernesto, Messina e o Carlito, que irão assumir células a partir de agosto. Nós passamos uma semana aí testando os nossos líderes, eles estão na frente praticamente sozinhos e trabalhando, fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, meus parabéns aos irmãos por todo esse esforço. Semana que vem nós vamos estar juntos, né, em cada uma das células. Irmãos, nós estamos para receber um grupo de pessoas para nos ajudar no período de julho. E nós estamos intensamente preocupados e orando. Estamos também com uma construção em andamento. Queremos mandar aqui o nosso abraço carinhoso ao irmão Maicon, que nós não sabemos como retribuir ao esforço que ele deu hoje para nós. Fazendo uma peça, chamamos de tesouro para colocar no telhado, e lá colocou, e depois soldou todas as outras peças. Agora é somente colocarmos as telhas. Então, queremos agradecer ao irmão Maicon e ao Calito, Messina, que lá estiveram também, junto conosco. É realmente o irmão Mike uma bênção entre nós. Deus o abençoe abundantemente, que ele cresça em Cristo Jesus e seja uma coluna de fé dentro da igreja que ele está fazendo parte. Ok? Vou mandar um abraço para ele, para a sua família, que Deus o abençoe abundantemente. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção, a tua paz, a vida dos membros da nossa célula. Peço-lhe, Senhor, que nesse domingo, em nome de Jesus, todos nós possamos estar participando dela ativamente. Obrigado a Deus pela vida do Greg também, que tem estado orando conosco e estará conosco em agosto, né? Nós te agradecemos, ó Deus, pedimos pela vida dele também. Pedimos pelas nossas casas, nossos lares, aviva a tua obra em nossos corações, ó Deus, e encha-nos das tuas seguranças, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje a nossa palavra está ligada ao futuro. Nós, às vezes, pensamos que o que acontece conosco não tem nada a ver, mas tem muita coisa que ocorre conosco, principalmente nós que somos servos de Deus, tem a ver com o nosso futuro. Está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28 em diante, o seguinte texto que eu vou ler aqui para vocês. Romanos 8. Vinte e oito diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa é a palavra que vem de Deus, declara que nada que acontece conosco depois que aceitamos a Cristo não tem nada a ver, tem tudo a ver. Deus está preparando-nos para realizar com muita exatidão, com muita vontade, com muito poder, tudo que Deus planejou para nós. Quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos o propósito dele de ser um adorador, de fazer parte da sua casa, sua família, né? E de trabalhar dentro do seu reino e nos assemelharmos a Jesus e temos uma missão de pregar o Evangelho. Esses são os propósitos gerais. E a Bíblia diz que nada que acontece conosco foge a esse propósito.
Tudo que nos faz, às vezes, ficar feliz ou não, ficar chateado ou não, é para nós adorarmos mais a Deus, para nós intensificar nossa comunhão com a igreja de Jesus, para nós nos assemelharmos a Jesus e para nós trabalharmos mais dentro do seu reino e para nós nos envolvermos mais em pregar o evangelho. Amém? E esse texto maravilhoso declara que tudo o que acontece conosco tem a ver com o propósito de Deus. Por isso que nós não devemos estar, como se diz, meio desalentados ou desanimados, ou como se alguma coisa estranha estivesse nos ocorrendo, porque tudo isso está servindo para a segurança da nossa vida em Cristo, está servindo para o nosso crescimento na fé, está servindo para que nós possamos conhecer melhor a Deus. E quando nós olhamos lá para o episódio de José, vemos que ele tinha e obedeceu em sua vida alguns princípios que nós, nisto, também devemos obedecer. Veja, José sabia que o pai o amava, na história dele, e isso obedece a um princípio de futuro. E às vezes que ele passou as dificuldades, provavelmente ele lembrava desse amor que o pai tinha por ele. O pai dele deu uma túnica de cores, então aquela túnica de cores, toda vez que ele olhava aquela túnica, ele tinha certeza que o pai o amava. E no episódio dessa história, nós vemos que esse princípio foi internalizado por José, o amor do seu pai. A nós, hoje, servos de Deus, devemos colocar para dentro da gente esse amor que ele tem por nós como pai. Deus te ama como pai. Deus me ama como pai. Deus tem um amor dispensado a nós que nós não podemos calcular. E esse amor é incondicional. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Veja que as pessoas do mundo não sabem que Deus as ama. E por isso são rebeldes muitas vezes, por isso pecam, agridem, profanam, blasfemam contra Deus. Mas uma vez que nós aceitamos a Jesus e descobrimos esse tão forte amor, devemos entender que esse amor está conosco em todos os momentos. Esse é o primeiro princípio para que o nosso futuro seja um futuro de vitórias. O segundo princípio é saber que Deus, na trajetória desse propósito dele, existem coisas que aparecem para a gente colocar a mão sem autorização de Deus, ou seja, para pecar contra Deus, oportunidades para errar. E Deus, então, espera de nós que nós entendamos que tudo que nós fazemos sem a sua autorização não dá certo. Na história de José, é a mesma coisa. Ele se viu, de repente, rodeado, cercado pela tentação daquela mulher, esposa de Potifar, que o tentava constantemente, até que um dia armou uma cilada para ele cair, mas ele declarou para ela: eu não posso pecar contra Deus assim. E ele saiu e acabou sendo injustiçado por aquela mulher, uma mulher vadia, profana, blasfema, e dentro daquelas leis, ele, por ser estranho, acabou sofrendo a injustiça por causa da sua fidelidade. E esse é o segundo princípio, né? Entendermos que nada que seja do agrado de Deus não devemos fazer sem autorização, não. Por isso nós devemos orar. Como fazer a obra de Deus, como falar com as pessoas, como viver como filho, como crente, como aluno, como profissional, e não fazer nada além disso. Principalmente, lançar mão de ideias que estejam desagradáveis a Deus, ou venham a ser desagradáveis a Deus. E esse é o segundo princípio. Nunca lance a sua mão, ou a sua fé, ou a sua esperança, ou o seu envolvimento em coisas que Deus não autorizou. Não é da vontade de Deus. Não faça isso. O terceiro princípio foi que José tinha muitas fraquezas, mas foi nas suas fraquezas, estando preso, ele foi chamado pelo seu governador, né, o seu rei, e ele então pensou: ninguém acredita em mim, minha família me traiu,
eu fui injustiçado, eu estou preso, mas ele não olhou para isso. E ele mesmo na sua fraqueza, ele foi lá e trouxe a palavra de Deus, a visão de Deus para Faraó, e Faraó viu nele tudo que ele não teve, não tinha no seu reino, e acabou colocando como seu braço direito, como o segundo governador do Egito. Então, muitas vezes, quando Deus nos chama para fazer algo, nós temos o hábito de dizer que não estamos preparados. Moisés fez isso, Abraão também, Paulo também. E várias vezes nós claudicamos, achamos que não vamos conseguir, queremos parar, mas Deus está te dizendo nesse momento, você continuar. As fraquezas que você tem, Deus vai suprir. As nossas maiores fraquezas, às vezes, são as maiores causas de sermos usados por Deus. Por exemplo, nós perdemos um filho, então a gente pode consolar uma pessoa que perdeu o filho. Nós perdemos um emprego, podemos consolar uma pessoa que perdeu o emprego. Ah, estou desempregado, não posso fazer algo. Deus pode. Então, é nas nossas fraquezas, muitas vezes, que nós vamos descobrir os maiores poderes dados por Deus para que a gente possa abençoar e consolar pessoas. Não é porque nós saibamos mais, mas é porque nós achamos que não somos capazes, mas é por causa do poder de Deus que nós poderemos ser bênçãos de Deus. E o último princípio fala do princípio do perdão. Esse foi talvez um dos testes maiores na vida de José. Mas a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem. Então, quando nós nos deparamos com situações em que não queremos dar perdão, é hora de dar o perdão, porque Deus está vendo o nosso futuro. Se nós pararmos e não perdoarmos, nossa vida também vai parar. Os planos de Deus vão ser interrompidos, vão parar também. E é por isso que nós precisamos liberar perdão, principalmente os que nos traíram. Aqui, José perdoa os seus irmãos de sangue, a sua família. E por causa disso, Deus estabeleceu os propósitos dele na sua vida. Veja, Deus tem visto a minha vida, a sua vida. Nós precisamos liberar perdão, porque não há justificativa para que a gente retenha o perdão das pessoas, ou que peça perdão a quem nós tenhamos ofendido. Não há motivo. Nós devemos perdoar, sim, as pessoas que nos ofenderam. Não é? Não significa ter o mesmo relacionamento. Confiança e perdão são duas coisas diferentes. Perdão é dar o direito à pessoa de seguir. E isso nós podemos fazer, não é? Então, nós podemos perdoar pessoas. Veja, na vida de José, deu-se um grande propósito na vida dele. Ele aceitou, não é? E passou pela experiência de saber que Deus o amava, o seu pai o amava em todos os momentos difíceis que ele passou. O segundo momento, ele não lançou mão daquilo que não lhe pertencia, por causa do propósito de Deus. No terceiro momento, mesmo ele sendo fraco, ele se deixou ser usado por Deus. E em quarto momento, ele perdoou os seus familiares, perdoou a traição. E por causa disso, os propósitos de Deus se deslancharam sobre sua vida e tudo que era da vontade do Pai acabou se tornando em potencial na vida de José e ele foi o salvador da sua família. Veja como é importante que nós aceitemos todo o propósito de Deus. E nesses dias que se passam, quando nós passamos por algumas dificuldades que são pertinentes ao nosso crescimento, nós entendamos, primeiro, que Deus nos ama. Segundo, que nós não estamos autorizados a lançar mão daquilo que Deus não permitiu e não deu autorização na sua palavra. Terceiro, mesmo na nossa fraqueza, nós devemos nos envolver com a obra dele. Quarto, nós devemos perdoar pessoas, principalmente aquelas que nos traíram. E que Deus assim o abençoe e faça da sua vida uma vida cheia da presença de Deus, cheia dos propósitos de Deus. Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. Os propósitos de Deus estão acontecendo. E esses princípios que nós acabamos de citar aqui podem prender a gente e não deixar que o pleno de Deus ocorra. Amém? Que o Senhor seja misericordioso conosco, que nós saibamos deixar e aproveitar nesta
nas circunstâncias que estejamos passando, toda a vontade de Deus acontecer, obedecendo esses 4 princípios que acabamos de comentar. Amém? Que Deus o abençoe. Vamos orar. Pai, nós te pedimos a tua bênção para a nossa futura célula lá na casa da irmã Ediane, do Rony também, João Gabriel. Tu guarde a vida deles. Abençoe também a vida de todos os membros das nossas células e que nesse domingo nós todos estejamos juntos, ó Deus. Ó Deus, fortaleça a vontade dos teus filhos para que estejamos juntos nesse domingo, te adorando em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus te abençoe em nome de Jesus.